Chegamos ao final do mês de setembro, mês que enfatizamos a importância que a Bíblia tem em nossas vidas. Muito mais que um mês dedicado a entradas mirabolantes da Palavra de Deus, o mês destinado à Bíblia nos remete à importância do seu estudo e de colocarmos em prática, na nossa vida, os seus ensinamentos. Partindo deste pensamento, todas as pastorais da nossa paróquia se reuniram e estudaram a carta de São Paulo aos Gálatas, trazendo para a realidade de cada uma das pastorais e movimentos os ensinamentos de São Paulo. Acompanhe o fechamento do nosso mês de setembro, mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus. A pastoral da liturgia, juntamente com a pastoral dos proclamadores, fizemos um estudo sobre as cartas de Paulo aos Gálatas. Ao estudarmos um pouco sobre as cartas de Paulo aos Gálatas, ficamos admiradas com a mudança de Paulo, que de perseguidor passou a ser pregador. Paulo pregava que ninguém é salvo pelas obras, que o plano de salvação é único em toda a história, é o caminho da fé que nos leva até Cristo. Paulo chama a atenção das comunidades por onde passa sobre os falsos ensinamentos. Ele defende seu chamado como apóstolo, dando o testemunho de sua oposição inicial à igreja. Como se deu a sua conversão? Ele enfatiza que recebeu a revelação diretamente de Deus e não dos homens. Ele ensina que as pessoas não são justificadas pelas obras da lei de Moisés, mas pela fé em Cristo. Paulo pregou o fim da circuncisão que era feita segundo as leis de Moisés. A circuncisão foi substituída pelo batismo. Através do batismo, nos tornamos todos filhos de Deus e seus herdeiros. Apesar das nossas diferenças, somos todos irmãos em Cristo e iguais perante a Deus. Somos criaturas livres e devemos ter como base de vida o amor a Deus e ao próximo. Nós, da Messe, fizemos o estudo sobre a carta de São Paulo aos Gálatas. Nessa carta, São Paulo se mostra bastante irritado com os Gálatas, pois lá eles estavam destruindo os ensinamentos que ele havia deixado. Então ele deixa claro que o batismo é a parte importante do processo do cristão e que não havia mais necessidade de seguir leis. A partir do batismo, se torna filho de Deus. O homem se torna filho de Deus. E daí, ele se torna igual a todos perante a Deus também. Não existe mais privilegiados e nem marginalizados. Então, Paulo deixa isso claro num primeiro momento. Esses judeus cristãos estavam, como eu disse, tentando desensinar aquilo que Paulo havia deixado, né? E isso ficou bastante claro nessa carta. E ele, para mostrar a grandeza da fé do homem em Cristo, que é o objetivo final, que é o objetivo principal, ele conta a sua história, que era um perseguidor de cristãos, que depois do chamado de Cristo se torna um seguidor, um apóstolo, né? E mostra isso por sua fé. Paulo também fala da liberdade que os cristãos estavam perdendo por conta de seguir a lei de Moisés ainda, por opinião dos judeus cristãos. Então ele chama a atenção novamente e pede que estes façam pela fé em Cristo, as suas obras pela fé em Cristo. Não fiquem presos à lei. Já são batizados, já são filhos de Deus, agora que sigam o seu caminho pela fé em Cristo. Ele lembra que liberdade não é libertinagem e que
para seguir os instintos egoístas, o caminho de cada ser humano pode ser a morte. E se ele seguir o caminho do Espírito, ele encontrará a vida eterna. Então acho que esse é o grande legado dessa carta aos Gálatas. Lembrar a importância do batismo, que nos torna filhos de Deus, e a importância de seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Que a base desse ensinamento é sempre o amor. Isso que Cristo nos ensinou. Que nós possamos servir sempre, ajudar o próximo. Que essa sempre foi a vontade de Deus. O apostolado Guardiãos do Santíssimo, em relação à carta aos Gálatas, nos remete o cuidado em proteger aquele que veio ao mundo para nos adotar como filhos. Somos guardiãos com o intuito de gratidão, pelo amor incondicional a Jesus por nós. Lutamos contra a carne, para termos sempre a graça em adorar nosso Senhor. Somos todos nós batizados em Cristo e buscamos, através da fé, enxergar não somente um pão, mas de verdade o corpo de Cristo, na hóstia consagrada. Vivemos unidas no Espírito, sempre em oração, para que o mesmo Espírito nos ajude a nos manter de pé, compartilhando entre nós a comunidade, os frutos e o amor ágape de Jesus Cristo por nós, através do Santíssimo Sacramento. E pessoal, beleza? Ao ler a carta de São Paulo às Gálatas, nós ficamos impressionados primeiramente com a vocação de Paulo, né? A certeza que ele tem dessa vocação. Nós queremos ser como ele. E também nós aprendemos que nós precisamos viver de acordo com o Espírito Santo que nos foi dado. Isso aí. Nós da catequese, fazendo o estudo, né, da carta de São Paulo aos Gálatas, percebemos o quanto é bom, o quanto é agradável a Deus servir, né? Nós nos sentimos amados por esse Deus, nós nos sentimos como filhos, como os verdadeiros herdeiros do Pai. E para a gente estreitar, né, esse relacionamento com Deus, a importância de continuarmos servir, né, servir sempre. A carta de São Paulo aos Gálatas levou a Pascom a refletir sobre a importância da tolerância e a dignidade de todo ser humano em sua plenitude. Aprendemos com São Paulo que a Pascom tem a missão de unir todas as pastorais e comunidade, extraindo o que cada uma tem de melhor. Nós, da Pastoral do Batismo, da Paróquia São Domingos de Araxá, a partir do que lemos na carta aos Gálatas, concluímos que Jesus está no nosso meio através da unidade. Também o Gálatas nos mostra o respeito à pessoa humana. Vimos também que nos Gálatas o que mais importa é Jesus, depois as leis. Nesse sentido, nós vamos então perceber que ele nos dá a liberdade e nos ensina o amor e o serviço. Por isso, concluímos da carta aos Gálatas que nossa missão de cristãos católicos batizados é viver como cristão, caminhando na vida da caridade e na humildade. Assim seja. Amém. Nós da ADMA estudamos a carta de São Paulo aos Gálatas e aprendemos que a fé é o grande sustento de nossa caminhada cristã. Por isso, animados pela oração e devoção a Nossa Senhora Auxiliadora, procuramos fortalecer nossa fé, que age em nós por meio do mandamento do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A responsabilidade da nossa fé consiste em escutar, acolher e viver a palavra de Deus, e também nos convoca a construir a unidade da Igreja no caminho da fraternidade e do amor, respeitando diferença entre as pessoas,
religiões e credos, abandonando tudo que divide e desune. Privilégios, preconceitos, discriminações ou classe social. Guiados pela ação do Espírito Santo, invocamos a Virgem Maria Auxiliadora, que nos auxilie a praticar o Evangelho no serviço aos nossos irmãos, pois todos nós somos um só em Cristo Jesus. Amém. Nós, Renovação Carismática Católica, estudando a carta aos Gálatas, orientados pela ação do Espírito Santo, entendemos como cristãos o valor fraterno, praticando a caridade, a humildade e a paz, almejando o reino de Deus, amando e unindo uns aos outros, como o Senhor Jesus nos ama e nos ensina. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Carta aos Gálatas. Carta de São Paulo foi definida como manifesto da liberdade cristã e universalidade da Igreja. Daí sua importância. Libertação do homem de uma vida determinada por um código de leis para uma vida de compromisso com Jesus Cristo, que se realiza através do amor responsável e criativo. A Igreja também é convidada a essa revisão de vida, educar cada vez mais os filhos de Deus para a liberdade e a fé. Paulo mostrou que os que aderiram a Cristo eram livres para servir e partilhar, porque havia muito amor. Quando a vida comunitária é serviçal e partilhada, os fardos nossos e dos nossos irmãos se tornam leves. A comunhão de bens deve acontecer como expressão da vida em comum. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Somos convidados a semear as sementes do reino de Deus. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Movimento dos Focolares. Nós, da Associação Damas Salesianas de Araxá, deseja partilhar a síntese da carta de São Paulo aos Gálatas. A proposta da carta apresenta o Evangelho libertador que retira o ser humano de uma situação que oprime e escraviza para uma vida nova, pois nós todos somos um só em Jesus Cristo. E Paulo apresenta também as diretivas para o povo de Deus viver e conviver dignamente em comunidade. Ponto de partida para evangelizar é crer em Jesus Cristo e na sua palavra. Portanto, a fé e a prática do mandamento do amor são os pilares da comunidade cristã. Nós, do Movimento de Mães e da Pastoral da Acolhida, da Paróquia de São Domingos de Gusmão, entendemos que quando estudamos a palavra de Deus, o mais importante é praticá-la. E nas cartas de São Paulo aos Gálatas, ficou para nós que devemos assumir o nosso batismo com muita fé, como graça de Deus, carregando os fardos uns dos outros, cultivando sempre o Espírito Santo em nós, para que possamos semear boas sementes e darmos frutos bons, e que todos nós, como filhos do mesmo Pai, sejamos um só em Cristo Jesus. Nós, da Pastoral Familiar da Paróquia de São Domingos, estudando a carta de São Paulo aos Gálatas, entendemos que Jesus nos pede que sejamos unidos e solidários uns com os outros, que o mais importante é viver a nossa fé, viver aquilo que Ele nos ensina em cada dia de nossa vida. Amém. O estudo bíblico da Pastoral do Dízimo nos levou a uma percepção mais abrangente da necessidade e perseverança, dedicação na missão dada por Deus a cada um de nós. A carta de Gálatas é bem enfática em relação à necessidade da caridade e da missão evangelizadora, onde o dízimo é parte crucial
para que o projeto de evangelização chegue a cada um que precisa, ressaltando que a comunhão de bens deve acontecer como expressão da vida comunitária. Já em Gálatas 6, versículo 6, São Paulo nos orienta que aquele que recebe a catequese da palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu, expressão que é bem clara na participação do dízimo na manutenção da igreja, como templo e como instituição evangelizadora.